Bom dia, a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração, amém? Bem, nós temos um tesouro, né? Um tesouro muito próximo de nós, né? Um tesouro que se chama Palavra de Deus, rica em ensinamentos, rica nas orientações. Um tesouro porque ali nós conseguimos observar, atentar para a vontade de Deus, né? E a vontade de Deus, ela é que nos faz, de fato, ser aprovado, né? Sermos aprovados. A palavra de Deus diz de maneira muito clara que não herdarão o reino dos céus aqueles que não fizerem a vontade de Deus. Então a vontade de Deus, ela é relevante para o nosso conhecimento. Nós não podemos deixar de lado, nós não podemos ser indiferentes, ignorantes, insensíveis àquilo que Deus tem na sua palavra para dizer para a sua igreja. E ela é rica, esse tesouro acessível, porque eu vejo que na palavra de Deus estão estabelecidos diversos limites, orientações claras até onde nós podemos ir, o que devemos e o que não devemos fazer. E a palavra de Deus, ela é rica porque ela também é rica em alertas, né? Rica em alertas. E nessa manhã eu quero trabalhar com a igreja em cima de um alerta que eu diria que é abundante dentro da palavra de Deus. Muitos versículos trazem esse alerta, né? E eu poderia dar o título dessa mensagem como não se enganando a si mesmo, porque é um alerta claro na palavra de Deus, né? Não se enganar a si mesmo. Mas talvez nessa manhã esse alerta não seja para o futuro, esse alerta seja para o presente. E aí a gente precisa dar uma pequena variação, fazer uma pequena alteração no título dessa mensagem para se tornar mais próximo da nossa realidade. E aí nós poderíamos dar o título de Pare de se enganar. Não se engane a si mesmo, algo que Deus pode estar nos consolidando nessa manhã para o dia de amanhã. Ou se a mensagem é para o dia de hoje, o tema ou o título mais apropriado seria Pare de se enganar. E aí, eu convido a igreja, né, a abrir a palavra do Senhor na Epístola de Tiago, no capítulo 1. E nesses poucos versículos que nós vamos ler, vocês vão ver, por 3 vezes, Deus falando sobre enganar-se. Não se deixe enganar, enganando-vos a vós mesmos, enganando o próprio coração. Mas por incrível que pareça, a palavra de Deus não esgota nesses versículos. Existem outros que denotam claramente o alerta de Deus para as nossas vidas. Não se engane a si mesmo ou pare de se enganar. Tiago, capítulo 1. Eu convido os irmãos a acompanhar a leitura a partir do verso 16. E nós vamos ler 3 grupos, como se fossem 3 grupos, porque existem nessa leitura que vamos fazer 3 importantes enganos, 3 importantes mensagens que vão se somar a outras formas de engano, né, até chegarmos no desfecho da palavra. Então esse primeiro grupo começa no versículo 16, que diz assim: Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Esse é o primeiro bloco. Damos um salto para o verso número 22, que vai dizer: Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a
a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. E aí dá um salto agora menor, esse salto para o verso 26, que vai dizer: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Deus e nosso Pai, graças te damos pela oportunidade de estar na sua casa, na sua presença, e mais uma vez diante de algo poderoso, um tesouro dos céus, que se abre para se revelar aos nossos corações e trazer orientação, trazer correção. Eu creio, Deus, que a Tua palavra não voltará vazia para a sala do trono da Tua graça, porque assim o Senhor revela na Sua própria palavra, o Senhor declara na Sua própria palavra que não voltará vazia. E nessa manhã, Pai, mais uma vez, alcança os nossos corações. Nós estamos aqui oferecendo as nossas primícias a Ti. Tantas coisas poderíamos estar optando e fazendo nesta manhã, mas mais uma vez, Pai, não somente anulamos a nossa carne, mas com motivações corretas no nosso coração, não por força, mas com alegria, nos achegamos a Ti, com a expectativa de que o Senhor se achegue a nós agora também por meio da Sua palavra, para falar aos nossos corações, ó Pai, e nos fazer crescer, avançar, viver numa dimensão que alegra o seu coração. Tira, Deus, ó Pai, tampões dos nossos ouvidos, dos nossos olhos, quebrando o nosso coração, para estarmos, Deus, sensíveis à Tua voz, porque não há coincidências na Tua presença, na Tua palavra. O Senhor continua sendo Deus que sonda e nos conhece por inteiro. Por isso, nessa manhã, tenhas liberdade, Deus, para trabalhar em nossas vidas e nos fazer crescer, não no orgulho, na vaidade, mas crescer na comunhão, na experiência, na intimidade, na aliança com o Senhor. Assim, Deus, nós oramos e nós agradecemos por tudo, em nome de Jesus, e que a igreja do Senhor diga amém. Podem sentar. Você bem sabe, assim como eu, né, que na vida nós enfrentamos limites que são impostos por diferentes fontes, leis, normas, pessoas, autoridades que estão ao nosso redor. Temos limites de velocidade, por exemplo, para andar de carro na rua, limites financeiros que nós não podemos ultrapassar. Eles precisam ser respeitados, porque se ultrapassarmos, nós seremos punidos, nós tomaremos multa, nós ficaremos endividados, e verdadeiramente nós não estamos acima das leis, somos testemunhas de Cristo e não fora da lei. No entanto, existem importantes áreas, e uma delas é a nossa vida espiritual, nas quais, né, nós somos capazes de definir até onde nós queremos ir. Por exemplo, em 2 Reis, no capítulo 13, você não precisa abrir, apenas um relato entre os versículos 14 e 19, nós temos, como eu disse, um relato da visita do rei Jeoás ao profeta Eliseu, que estava vivendo no seu leito de morte. E mesmo diante dessa circunstância, nós estamos diante de duas importantes
e grandes verdades, né? A primeira é que enquanto há vida, há esperança. E enquanto há vida, Deus pode trabalhar em nós e por meio de nós. E não foi diferente com Eliseu, mesmo no leito de morte. E ele desafiou o rei a ferir a terra, tirando flechas, como uma simbologia da vitória prometida por Deus ao povo de Israel na guerra contra os sírios. Mas a palavra de Deus nos mostra que o rei Jeoás, ele atirou apenas 3 flechas contra o chão. E por isso Eliseu, ele se indignou tremendamente, dizendo no último versículo que eu apontei, verso 19, 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido, então feririas os sírios até os consumir, porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Ao atirar apenas 3 flechas ao chão, o rei Jeoás, ele estabeleceu um limite para a quantidade de suas vitórias na guerra contra os sírios. E por vezes nós estamos inseridos exatamente nesse mesmo cenário. Estabelecemos limites para a ação de Deus em nossas vidas. Eu diria que a disposição de Deus para intervir em nossas vidas, ela é infinita. Não paira dúvida. Mas as atitudes que nós tomamos definem os limites, a amplitude do haja de Deus em nossas vidas. E Deus, ele respeita e sempre respeitará as nossas decisões, ainda que elas venham limitar o seu haja, o haja de Deus em nossas vidas. Eis que estou à porta e bato. Se ouvir e abrir, eu entrarei. Então ele não arromba a porta. Não é por força, não é por violência. O Senhor, ele não nos obriga a nada, apesar de poder fazer isso. Nós limitamos a ação de Deus nas nossas vidas por egoísmo. Recebemos apenas o suficiente para seguir sem culpa e viver conforme os nossos próprios interesses. E assim nós vivemos um relacionamento com Deus que eu tipificaria como ralo, como um relacionamento superficial, um relacionamento de aparência, um relacionamento sem cumprir os propósitos de Deus em nossas vidas e sem atingir a plenitude que Ele reserva para a nossa vida. Limitamos a ação de Deus nas nossas vidas por falta de perdão, por medo, por orgulho, por dúvidas, por incredulidade, por autossuficiência, por rebeldia, por precipitação, por idolatria. Nós limitamos também a ação de Deus nas nossas vidas quando nos enganamos a nós mesmos. Eu quero focar a ministração dessa palavra nessa manhã, no farol dessa condição. Enganando-se a si mesmo. Condição essa passível de ser vivida por qualquer um de nós. Por qualquer um de nós. Por quê? Porque a palavra de Deus vai dizer em Jeremias capítulo 19, verso 9, 17, verso 9, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? E não para por aí, 1 Coríntios capítulo 10, verso 12 também vai dizer, aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Então, enganar-se a si mesmo
É uma condição passível de ser vivida por quem vive, quem respira, quem ainda está nessa terra. O engano de si mesmo, eu diria que ele é baseado na justificação de si mesmo. É baseado no uso do padrão errado pelo qual se julga, ou ainda no simples fracasso na utilização do padrão verdadeiro que é a palavra de Deus. O auto-engano, enganar-se a si mesmo, eu diria que é uma postura que adotamos, tentando nos convencer de que algo errado é certo, algo ruim é bom, algo danoso é benéfico. Eu diria mais ainda que por trás do auto-engano pode estar presente um mecanismo de defesa, a necessidade de uma autoproteção. Por trás do auto-engano pode estar presente a redução da dissonância cognitiva, ou traduzindo em miúdos, um desconforto mental, quando há um conflito entre o que se crê e a realidade, ou entre diferentes crenças, levando a pessoa a distorcer a realidade, ou a criar argumentos para justificar as suas ações, as suas crenças, mesmo que eles sejam falsos, mesmo que esses argumentos sejam falsos. Por trás do auto-engano pode estar presente também a preservação da autoestima, a imagem social, a necessidade de atenção, a necessidade de reconhecimento, quem sabe talvez o combate a uma frustração ainda latente e presente no coração. Infelizmente, muitas vezes nós nos auto-sabotamos e nos levamos a situações danosas e até mesmo desastrosas. E Tiago, nesses 3 grupos de versículos que nós lemos, ele nos alerta para 3, e eu diria que são as primeiras 3 práticas de auto-engano que nós devemos evitar e que eu quero compartilhar com a igreja nessa manhã. Então, no primeiro grupo, entre os versos 16 e 18, Tiago ele fala de uma prática de engano que é ignorar a fonte das bênçãos em nossas vidas. Ao pensar ou acreditar que as bênçãos e as virtudes têm origem em nós mesmos, em alguma criatura, ou na criação de Deus e não em Deus, sendo Ele o início e o fim de todas as coisas, sendo Ele quem opera em nós tanto o querer quanto o realizar, sendo Ele quem peleja as nossas vidas e nos faz vitoriosos. Se a palavra de Deus diz em Romanos 11, verso número 36, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Então, o primeiro alerta de Tiago fala exatamente de ignorar a fonte das bênçãos em nossas vidas. O segundo alerta que Tiago faz, aí já dando um salto para o verso número 22 a 24, é conhecer a palavra e não vivê-la. E aí eu vou repetir, só para você se lembrar. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. O auto-engano que Tiago ele tem em mente, ele está relacionado a eu diria que é uma resposta inadequada à verdade que é propagada, porque a palavra de Deus, ela se destina a nos mudar, a transformar as nossas vidas, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas decisões, o nosso caráter. E assim nós podemos sentar na igreja por anos, ouvindo sermão após sermão,
Mas se nós não permitirmos que a palavra que ouvimos nos transforme, nós estaremos nos enganando. Nós podemos ler a Bíblia de capa a capa, mas se nós não colocarmos os mandamentos de Deus em prática, nós estaremos nos enganando a nós mesmos. Então, o a nós mesmos é para reforçar o que Deus já está falando, nos enganando, e ainda reforça a nós mesmos, para que não fique dúvida do alerta que Deus está nos dando. Igreja, as Escrituras, elas não foram dadas simplesmente para produzir teólogos. As Escrituras nos foram dadas para que aquilo que a palavra de Deus diz em 2 Timóteo, no capítulo 3, 17, se cumpra. O servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Igreja, possuir a verdade na mente não é necessariamente uma qualidade que muda o caráter. Não sei se você acreditou no que eu falei, mas os versos 23 e 24 exemplificam isso, e aí eu vou ler novamente. Porque se alguém é ouvinte da palavra, da verdade, e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho, o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. A palavra de Deus aqui, ela não é comparada como semente, ao que nós estamos acostumados a ouvir e ler, mas a palavra de Deus aqui, ela é comparada como espelho. E o principal propósito do espelho, no meu entendimento, é o autoexame. Examinar-se a si mesmo. Só que o mero ato de se olhar no espelho não é uma experiência que muda a aparência de alguém. O espelho pode, por exemplo, dizer que o nosso cabelo ele está bagunçado, mas a menos que nós peguemos uma escova e tratemos o problema, os emaranhados permanecerão presentes em quem tem cabelo. Você olha no espelho, para ver o quê? As coisas como elas são. Como elas são. Quando você olha no espelho, quando você olha para dentro da palavra e compreende o que ela diz, você conhece a si mesmo. Você conhece os seus pecados, você conhece as suas necessidades, você conhece os seus deveres e você conhece as suas recompensas. Portanto, quando você olha no espelho com atenção, você descobre como você está e que tipo de pessoa você é, que tipo de vida você está vivendo. Mas quando damos apenas uma olhada rapidamente, como a palavra de Deus diz no verso 24, nós nos esquecemos daquilo que vimos. É como se fosse um ouvinte esquecido, alguém que lê a Bíblia, mas não a observa, lê por desencargo de consciência, mas não se aflige por não colocá-la em prática, lê desatentamente e não consegue enxergar a sua aparência, não tem convicção do pecado, não sente sede de Deus, não fala como Isaías, quando contemplou
Deus na sua santidade, e ele disse: estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Não fala como Pedro, que disse: Senhor, aparta-te de mim, porque eu sou um pecador. Não fala como Jó: por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. É alguém que não faz nada em relação aos problemas que viu no espelho. Não tem reação, continua fazendo as coisas da mesma maneira. Irmãos, quando não estamos, preste atenção, quando nós não estamos interessados verdadeiramente em ouvir a palavra de Deus, também não estamos verdadeiramente interessados em ser praticantes da palavra de Deus. Simplesmente porque temos prioridades erradas e nós não consideramos as Escrituras como um tesouro acessível em nossas mãos. E Hebreus no capítulo 4 vai dizer que a palavra de Deus é como um espelho que nos revela os nossos próprios pensamentos e intenções de nossos corações, mostra-nos nossas condutas impróprias e egocêntricas, expõe o nosso orgulho, ela confronta o nosso desprezo pelos outros, a nossa falta de compaixão, e ela também mostra a falta de controle da nossa língua. E aí nós entramos no terceiro ponto, na terceira prática de autoengano descrita por Tiago. Não mais nos versos 16 a 18, não mais nos versos 22 a 24, mas agora nos versos 26 e 27, Tiago chama a atenção da terceira prática de autoengano. E essa terceira prática de autoengano é a seguinte: ser religioso sem deixar de ser danoso. Ser religioso sem deixar de ser danoso ao fazer mal às pessoas através de atos e palavras. Para que não ache que sou eu que estou criando um contexto, eu vou lembrar o que nós lemos no início da palavra. Se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo, e a sua religião é vã. Se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, não controla a sua boca, não domina a sua língua, evitando fofoca, calúnia, mentira, palavras grosseiras, linguagem ofensiva, a palavra de Deus é clara, está enganando a si mesmo. Eu apenas exemplifiquei. Eu apenas apertei a tecla SAP espiritual para você entender, numa visão maior, o que a palavra de Deus está dizendo, em alto e bom som. Alguém que supõe ser religioso, mas não freia, não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo. A língua tem poder, e a maneira como nós utilizamos reflete, sabe o quê? A nossa maturidade ou a nossa imaturidade espiritual. Quem não controla a língua, mesmo se declarando religioso, a palavra de Deus diz que está se enganando a si mesmo, e a sua religião é inútil. Por outro lado, aqueles que conseguem evitar o autoengano praticam a verdadeira religião. Qual seja, o verso 27 disse, eu vou repetir: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado
do mundo. Eu diria que além dessas três práticas de auto-engano, o cristão também, ele se engana a si mesmo quando ele acha que é mais perfeito do que os outros. Gálatas 6, verso 3 diz: presta atenção que vocês vão escutar o verbo enganar presente várias vezes. Porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, ao que diz a palavra de Deus, a si mesmo se engana. Então o cristão, ele se engana a si mesmo quando ele acha que é mais perfeito do que os outros. 1 João capítulo 1, verso 8 diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. Veja, eu não estou adulterando a palavra não, tá? E nem estou criando um verbo para se adequar ao contexto da minha palavra. Ou melhor, da palavra de Deus. Não gosto de usar esse termo, né? Quando a minha esposa fala a minha palavra, eu falei, a tua palavra não, a palavra de Deus. Aleluia. A palavra é clara: enganando, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Quanto mais perto de Deus o homem anda, mais consciência ele tem da sua impureza. Quanto mais próximo de Deus ele anda, mais o nariz dele está no lugar que deve estar, e mais consciência ele tem da sua impureza. Os homens com mais intimidade com Deus, eles foram os que mais reconheceram os seus pecados e mais choraram por eles. O orgulho, ele está na raiz do pecado. Foi a causa da queda dos anjos? Foi a causa da queda dos homens? Diz a palavra de Deus que Deus resiste ao soberbo. Diz a palavra de Deus que a soberba precede, vem antes, sabe do quê? Não é de vitória não, é da ruína. A soberba precede a ruína. Só os tolos se julgam melhores do que os outros. Só os nécios, os tolos, tocam trombetas para propagar seus predicados morais ou as suas obras beneméritas. Só os tolos, nécios, que estão vivendo conflitos de autossustentação, confirmação, de imagem social. O cristão, ele se engana a si mesmo quando ele escuta só o que ele quer e não o que ele precisa. Esse é o quinto engano. O sexto engano: o cristão se engana a si mesmo quando ele continua sendo amigo do mundo. 1 Coríntios capítulo 15, verso 33. Olha o que está escrito já de cara: não vos enganeis. Está lá novamente o verbo: não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons, retos costumes, valores morais e éticos que Deus propaga com a sua palavra. Luz e trevas não se misturam. A Epístola de Tiago, capítulo 4, verso número 4 diz: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo, ela é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. O cristão, ele se engana a si mesmo quando ele age como se Deus não existisse. Gálatas capítulo 6, verso 7, já começa de cara com o quê? Não vos enganeis.
De Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Então, igreja, cuidado com expressões do tipo, eu não estou sentindo que devo fazer isso. Ou ainda, eu quero ficar aonde eu me sinta bem. Ou ainda, quando eu sentir no meu coração, então eu farei. Cuidado, porque muitas vezes nosso coração não sente o que Deus quer, o que Deus fala na sua palavra. E se nós seguirmos a inclinação desse coração que Jeremias já disse que é enganoso, nós vamos pecar contra Deus. O cristão, ele se engana a si mesmo, oitavo, né? Quando ele disfarça a desobediência, quando ele disfarça a desobediência dizendo, sabe o quê? O fim justifica os meios. O argumento é mais ou menos assim: que diferença faz o modo como é feito se o resultado ele é positivo? É mais ou menos assim, traduzindo em miúdos, em português claríssimo. O argumento é esse: que diferença faz o modo como é feito se o resultado ele é positivo? E essa pode ter sido a lógica de Davi, quando ele mudou a Arca da Aliança para Jerusalém. O fim era bom, mas o meio foi rejeitado. Foi certamente o pensamento de Saul, quando ele desobedeceu a Deus na matança dos amalequitas. Poupar os melhores animais, foi o que ele pensou. E naquele momento ele selou uma transgressão, configurou uma transgressão. E ele fez isso como uma justificativa para adorar a Deus. Mas Deus não se impressionou com o que ele fez. E se há um ponto claramente afirmado no Sermão da Montanha, e eu diria que existem muitos, é que no reino dos céus, meios e fins são o mesmo. Meios divinamente escolhidos são adequados a fins devidamente escolhidos. Meios errados subvertem fins certos. A desobediência nunca pode produzir o coração submisso e confiante que nosso Senhor, Ele tanto deseja ver em nós. E sem ter a pretensão, né, de esgotar essa lista de auto-engano, mas eu diria que apenas parar por aí, esse nono ponto, né? O cristão, ele se engana a si mesmo também quando ele vive uma vida espiritual morna. E eu diria que a igreja de Laodiceia, ela foi vítima do auto-engano em relação à sua condição espiritual. Essa igreja morna, ela se convenceu de que tudo estava muito bem. Assim ela diz, assim está escrito em Apocalipse no capítulo 3, verso 17: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Abre aspas, fecha aspas, dito por uma igreja morna. Mas Jesus, que sempre diz a verdade, que sempre diz a verdade, doa ou não, alegre ou entristeça, Deus, Jesus, que sempre diz a verdade, Ele endireitou o caminho para eles e declarou, sabe o quê? Nesse complemento do verso 17, você não sabe que você é infeliz? Mais ainda, quão miserável você é, pobre, cego e nu.
E assim estão muitos vivendo uma vida espiritual morna, que Deus já disse que está a ponto de vomitar, enganando a si mesmo. Por isso eu diria que, como é imperativo a nós o posicionamento de Davi, que no Salmo 139, verso 23 e 24 disse assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Como é imperativo a nós o posicionamento de Davi, Deus, ele não tem nos instruído com a sua palavra para nos enganarmos a nós mesmos. Deus, ele tem nos instruído com a sua palavra para nos negarmos a nós mesmos. Deus não tem nos instruído com a sua palavra para nos enganarmos a nós mesmos, mas sim para nos negarmos a nós mesmos. Disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. O grande conflito, eu diria, que nós temos com Deus, o grande conflito que nós temos com Deus desde o início da história da humanidade é a guerra de vontades. Falamos isso hoje abundantemente na escola bíblica dominical. O Senhor, ele disse ao primeiro casal que não era da vontade dele que comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas eles escolheram o quê? A sua própria vontade e comeram. Igreja, a obediência, ela é um requisito definido pelo Criador para regrar o seu relacionamento com a humanidade desde o início. E o perigo de comprometer isso tudo sempre residiu na vontade e no poder de escolha dos homens, que tende a diferir, a divergir da vontade e das ordenanças divinas. Agora presta muita atenção no que eu vou te dizer a partir desse momento, como se o que disse até agora não tivesse sido importante. O Evangelho de Cristo é terminantemente uma mensagem de obediência. A obediência é o coração do Evangelho. Nós não podemos falar de vitória sem falar de obediência. Nós não podemos atropelar esse cenário, esse conceito, esse princípio. Nós não podemos nos fazer cegos e ingênuos e nos enganar a nós mesmos. Da mesma forma, igreja, como a intimidade com Deus, ela está disponível para todas as pessoas, mas nem todos ou poucos possuem a intimidade com Deus. A vitória sobre o pecado já foi conquistada por Cristo na cruz do Calvário, mas parece que muitos cristãos ainda não entronizaram essa verdade. A obediência constante é o caminho de maturidade espiritual. A obediência constante é o caminho de maturidade espiritual. E para isso, nós precisamos sufocar a carne com a pregação da verdadeira palavra, com a leitura da verdadeira palavra, com a pregação dos valores morais e éticos que promovem, que provocam arrependimento, obediência, santidade, porque a palavra de Deus diz claramente que quando nós buscamos o reino de Deus em primeiro lugar, as demais coisas são acrescentadas.
Quando nós buscamos o reino de Deus em primeiro lugar, as demais coisas são acrescentadas. É por isso que a primeira mensagem pública de Jesus não foi para massagear o ego de ninguém e nem para promover o autoengano. Não foi uma mensagem genérica, superficial, mas ele disse: arrependam-se, pois o reino de Deus é próximo, está próximo, é chegado. Deus poderia ter falado tantas coisas: vitória, cura, livramento, sinais, prodígios, maravilhas. Mas a primeira mensagem de Jesus foi: arrependam-se. E nada é por acaso. Diante de um homem que era 100% homem, 100% Deus, aonde a plenitude da divindade estava presente nele, Jesus poderia ter dito tantas outras coisas, mas a primeira e mais importante, que vai levar ao avivamento da igreja: arrependam-se, busquem o reino de Deus em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Essa foi e continua sendo a prioridade de Deus para as nossas vidas. Desça, diminua, se esvazia de si, se renda, se arrependa, se santifica, adore em espírito e em verdade, sirva a Deus de todo o coração, pratique a justiça, ame a misericórdia, ande humildemente com teu Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus, ele é muito claro. Jesus é muito claro naquilo que ele diz. E ele complementa dizendo, Mateus capítulo 6, a partir do verso 19: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, aonde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Aonde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Há uma tentativa de proclamar uma mensagem de fé desacompanhada, desacoplada da obediência, e isso não se harmoniza com a revelação bíblica. Não se harmoniza com a revelação da palavra de Deus. Crer é obedecer. Portanto, é necessário reconhecer que a ordem de Cristo sobre negar a si mesmo não é uma mera tentativa de nos privar de algo supostamente bom, mas trata-se do princípio da obediência sendo cultivado através do exercício da única coisa que pode barrar a nossa inclinação ao pecado. E essa única coisa que pode barrar a nossa inclinação ao nosso pecado está dentro de algo que foi também revelado ou reforçado na escola bíblica dominical nessa manhã, que se chama domínio próprio. Paulo, ele definiu a autonegação, a autonegação, né? Cuidado para não confundir mais agora com a enganação. A autonegação, negar-se a si mesmo, nas seguintes palavras. Gálatas 2, versos 19 e 20 diz: eu estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim.
1 Coríntios capítulo 9, verso 27 diz: mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Autonegação de maneira nenhuma pode ser confundida com autoflagelação. A linguagem de Paulo sobre esmurrar o corpo deve ser vista como uma linguagem figurada, o que percebemos especialmente quando ele fala sobre reduzir o corpo à escravidão. Quando José, ele no Egito, ele disse não à sua vontade carnal de aceitar a proposta da mulher de Potifar e adulterar com ela, ele estava fazendo o quê? Esmurrando o seu corpo e reduzindo o seu corpo à escravidão. Quando Jesus, no Getsêmani, ele orou para que a vontade do Pai fosse feita e não a sua, ele estava fazendo a mesma coisa, esmurrando o seu corpo e reduzindo a vontade soberana de Deus sobre a vida dele. Richard Baxter, conhecido como o chefe dos protestantes intelectuais da Inglaterra, no século XVI, ele declarou o seguinte: a morte perde metade de suas armas, a morte perde metade de suas armas quando negamos em primeiro lugar os prazeres e interesses da carne. Eu vou repetir. A morte perde metade de suas armas quando negamos em primeiro lugar os prazeres e interesses da carne. Igreja, quem de fato já entregou sua vida e tudo de si a Cristo, eu diria que não tem nada mais absolutamente a perder. Não há ameaças que podem nos fazer ficar ou estar intimidados. E é por isso que nós vemos de uma maneira muito clara no livro de Atos, uma igreja, uma igreja entre aspas, imparável, entre aspas, imparável. Não havia prisões, não havia ameaças, não havia perseguições, não havia martírios que pudessem parar aquela primeira geração de cristãos. E caminhando para o fim, o desfecho dessa mensagem, eu pergunto para você essa manhã: que nível de rendição e entrega você já alcançou? Não vou parar por aí não. Outra pergunta: você já se dispôs ao mais profundo nível de doação a Deus? Ou a sua vida ainda é valiosa demais aos seus próprios olhos? E eu diria que essas são perguntas que nós devemos fazer a nós mesmos, periodicamente, porque assim como a palavra arrependei-vos não é para ser dita uma vez e esquecida, porque a carne milita contra o espírito, então ela precisa ser bem propagada para que de fato anulemos a carne e as demais coisas sejam acrescentadas. Essas perguntas precisam ser feitas periodicamente. Igreja, alcançar essa dimensão de entrega e rendição em que nada mais importa, e nem mesmo a nossa própria vida, não apenas fortalecerá a nossa intimidade com Deus, a nossa comunhão com Deus, como também nos tornará, entre aspas, imparáveis
e invencíveis diante do nosso adversário que está ao derredor, só esperando um minuto, uma brecha, para poder fazer a lenha, a festa, desconstruir aquilo que Deus está construindo por meio da sua palavra. Nessa manhã, talvez você precise receber essa palavra como: pare de se enganar. Pare de se enganar. É você e Deus. Deus, ele não se agrada de aparência, dupla cara, personalidade. Deus, ele continua sondando e nos conhecendo por inteiro. E ele sabe quem nós verdadeiramente somos, o que nutrimos no nosso coração e aquilo que verdadeiramente nós estamos ansiando, anelando, desejando em nossas vidas. Amém? Feche os seus olhos. Senhor Deus e nosso Pai, alegra-nos, Deus, mais uma vez estar na sua casa, para sermos tratados, confrontados, seja qual for o verbo que está acoplado ao seu imenso amor para conosco, porque eu continuo entendendo que o Senhor só repreende aqueles a quem o Senhor ama. Então não importa a maneira como o Senhor fala, e ainda que seja motivo de tristeza, porque a sua palavra também revela como um Deus que sabe tudo de todos, que nem sempre os sentimentos que afloram em nossos corações são de alegria. O Senhor já declara isso como uma preparação para que nós entendamos que nem tudo que Deus fala é motivo de alegria, mas pode ser de tristeza. Mas o mais importante é o que fazemos com essa palavra que recebemos em nossos corações, porque quando há sustentação na palavra de Deus, nós não podemos questionar o valor da mensagem e da palavra. Quando há sustentação na tua palavra, o que cabe a nós é nos converter, o que cabe a nós é nos reposicionar, o que cabe a nós é sermos transformados para que a tua vontade seja vivida em nossas vidas. Por isso, quão bom quando o Senhor descortina a tua palavra e ela é revelada aos nossos olhos e ouvidos, para entender verdadeiramente qual é a sua boa, agradável, perfeita e soberana vontade para as nossas vidas. E quão bom, Deus, é quando o Senhor nos mostra limites e traz alertas que obviamente buscam fazer com que a sua igreja desfrute de nada diferente do melhor diante do Senhor. Quão importante, Deus, é ter o selo da tua aprovação, e nós não falamos da boca para fora. Quão importante é termos o selo da tua aprovação. Por isso, o lema de Cristo precisa ser vivido em nós: a tua vontade seja feita e não a minha. A tua vontade seja feita e não a nossa, Pai. Por isso, Deus, nessa manhã nos ajuda, Deus, a deixar para trás o que precisa ser deixado para trás, a abandonar o que precisa ser removido e retirado, Pai. Tira as escamas, tira a dureza, Senhor, do coração, tira a prepotência, orgulho, altivez, soberba,
Tira, Deus, tudo aquilo, Deus, que seja contrário ao Teu, haja sobre nossas vidas. Tudo aquilo, Deus, que como alerta dito nesta manhã nos faz estar vivendo nada diferente de um auto-engano, enganando-nos a nós mesmos, Pai. E isso não adianta nada, isso não traz crescimento, isso não nos aproxima de Ti, isso não faz com que os Teus sinais, prodígios e maravilhas cheguem a nós, isso não faz com que as portas se abram, isso não faz com que desfrutemos do melhor desta terra, das vitórias sobre nossas vidas, Pai, porque o Senhor é coerente com a Tua palavra. Existem princípios que precisam ser respeitados. Nós não somos semideuses e não estamos acima de autoridade e lei nenhuma. Quão bom, Deus, é que a Tua palavra está escrita e cabe a nós apenas ler e, com discernimento do Espírito Santo, se quebrantar para que a Tua vontade seja vivida, Deus, em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, nessa manhã, traz limpeza, Deus, aos nossos corações. Aquilo, Deus, que nos impede de viver algo maior na Sua presença, Pai. A cada domingo que nos achegamos a Ti, nos achegamos com uma expectativa de avançar mais um pouco na direção daquilo que o Senhor já preparou para esta igreja, Pai. E nós, Pai, de uma maneira enfática, não querendo, Deus, agradar homens, mas sim ao Senhor, temos, Deus, declarado na Sua palavra o que alegra o Seu coração e aquilo que faz o Senhor se inclinar e fazer aquilo que homem nenhum pode fazer. Por isso, Deus continua iluminando-nos para pregar o que precisa ser pregado, para falar o que precisa ser dito, para que o despertamento, o avivamento, a maturidade, Pai, chegue nesta igreja e algo ainda muito maior do que já desfrutamos, Pai, possamos contemplar. Seja Deus, o Senhor sabedor, de que nós não queremos nos contentar com aquilo que estamos recebendo. Queremos sim declarar a nossa alegria pelo que estamos vivendo. Mas assim como o Senhor é um ser ilimitado, nós também temos o desejo, Pai, de conhecer-Te mais e mais. Em nome de Jesus, trabalha, Pai, em nossos corações e mentes. Alcança, Deus, o coração da igreja. Aquilo, Deus, que eu não posso fazer, o Senhor pode. E quão bom, Deus, é viver o gabarito da Tua palavra, de uma igreja, vivendo na mesma disposição mental e no mesmo parecer e proceder. O que eu não posso fazer porque não sou onisciente, onipresente e nem onipotente, eu coloco, Deus, nas Tuas mãos, porque não há nada impossível para Ti. O Senhor assim declara: nada é impossível ao Senhor. E o Senhor não precisa de mim e nem de ninguém para que a Tua obra seja feita. Em nome de Jesus, Pai, trabalha, Deus, no coração desta igreja, que não se limita ao povo que está nesta manhã oferecendo as suas primícias, mas como um corpo de Cristo, alcança, Deus, porque importa sim viver uma nova dimensão espiritual para a glória do Teu santo nome. Assim, Deus, nós oramos. E nós agradecemos, Pai, por tudo, mais uma vez, nesta manhã, em nome de Jesus, e que a igreja do Senhor diga